A paz do Senhor Jesus, olá povo de Deus, alunos, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, nós estamos aqui nesse último vídeo, aula dessa matéria, dessa primeira parte. Lembrando que esse material que está disponível para vocês, estamos estudando a matéria História da Igreja, parte 1 e parte 2. Então a parte 1, que é essa apostila que vocês têm, nós iremos terminar nessa aula. Amém? Já a partir da semana que vem nós estaremos estudando a história da igreja, parte 2. Bom, nós vamos começar hoje a partir da página 13, onde nós paramos na última aula. Na última aula nós falamos da igreja, do período das perseguições do Império Romano, assim como o crescimento da igreja, porque as perseguições ocasionou grandes frutos para a igreja primitiva nesse período. Um dos fatos mais relevantes é o crescimento, ou foi o crescimento populacional dos cristãos, como também o surgimento das escolas teológicas, como também os professores, os grandes teólogos, os pais da igreja. Agora, na página 13, nós estamos estudando a igreja no período medieval, parte 5, a igreja medieval. Quando eu falo da igreja do período medieval, nós estamos nos reportando à Idade Média. Essa expressão, a Idade Média, é justamente aquele período de transição, que a partir do ano de 1500 para frente, para os nossos dias, nós vamos ver que a população mundial acaba entrando nesse período de transição, onde surgem as indústrias, o comércio, a medicina começa a avançar, enfim, o mundo vai passar por uma grande metamorfose. Por isso essa expressão Idade Média é o período de transição, onde nós estamos saindo do período arcaico, do período pré-histórico ou histórico para o período medieval, para um período mais moderno. E a igreja está fazendo parte desse cenário. Lembrando que aqui, nesse tempo da história, a igreja de Cristo ela está dividida em duas partes. Lembrando que quando o imperador Constantino ele oficializou o cristianismo como a religião oficial de Roma, ele precisou também inaugurar uma cidade para que essa cidade fosse a capital da nova religião. E ele inaugurou a cidade de Constantinopla. Então Constantinopla acabou sendo a capital da nova religião. Só que nesse tempo a igreja se divide, porque há uma igreja que quer adotar Roma como a capital. E aí há uma divisão entre Constantinopla e Roma. Quem faz parte da igreja de Constantinopla, a parte oriental, mantém-se fiel àquela doutrina dos apóstolos, mas a igreja que quer adotar Roma como a capital acaba sendo modificada suas crenças. Haja vista que quando o cristianismo passa a ser a religião oficial, muitos pagãos acabam aderindo à nova fé, até porque era uma obrigação ser cristão, e quando esses pagãos acabam entrando para a nova igreja, eles acabam trazendo suas crenças, suas antigas fés, e isso vai modificando a doutrina da igreja, ao ponto de nascer uma nova igreja que é a Católica Apostólica Romana. Então na página 13, vamos dar continuidade, o período medieval. Bom, esse período vai desde a queda de Roma, que ocasionou-se no ano 476 a.C., até a queda de Constantinopla, em 1453. Durante esse período nós temos o progresso papal, ou o surgimento dos papas. O termo papa significa simplesmente papai, sendo portanto um termo de carinho e respeito. Este termo era usado para qualquer bispo, sem importar se ele era de Roma. Como Roma era, pelo menos de nome, a capital do império, a igreja e o bispo dessa cidade logo se viram em oposição de destaque. Quando os bárbaros invadiram o império, a igreja de Roma começou a seguir um rumo bem diferente da Constantinopla.
no Ocidente, o império desapareceu e a igreja veio ser a guardiã que restava da velha civilização. Bom, aqui nós estamos vendo o que eu acabei de dizer sobre a divisão da igreja, né? Constantinopla, parte oriental, e Roma, parte ocidental. A igreja de Constantinopla vai perder em número de membros em comparação à igreja de Roma, que vai ganhar muitos adeptos, inclusive muitos pagãos. E é em Roma que vai nascer a nova igreja. E para isso, aquilo que era bispo na cidade de Constantinopla, na igreja da parte da cidade de Constantinopla, agora para Roma vai ser modificado o termo, né, bispo para papa, papai. Então, o papa, a figura do papa acaba sendo o único representante de Deus para a única igreja verdadeira, segundo a crença católica, nesse período. Bom, continuando na página 14, a origem e o desenvolvimento do papado. A autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo. Lembrando que o Papa, a figura do Papa, quando ele se torna líder religioso, isso vai acabar entrando em outra esfera, na esfera política. Então o Papa, ele não é só apenas um líder religioso, um representante de Deus, mas ele acaba tendo preeminência na política. Haja vista que hoje nós temos a Itália, a capital Roma, e temos dentro da Itália um país chamado Vaticano. Então nós temos um país dentro de um outro país. E o Papa, ele é o presidente do Vaticano, além de líder máximo da igreja. Então, só para vocês terem uma ideia. Bom, continuando, de um bispo igual aos outros e de Roma passa a ser o primeiro entre os demais e finalmente o cabeça incontestável da igreja. Vários papas de grande envergadura, dos quais devemos citar, como Inocêncio, Celestino, Papa Leão I, Papa Gregório I. Vamos lá, vamos ver esse desenvolvimento até Constantino, que foi o imperador que oficializou o cristianismo como a religião oficial. Bom, até Constantino. Os antigos autores católicos tenham insistido que a igreja de Roma foi fundada por Pedro e que tenha tido uma linha de papas, vigários de Cristo, desde então. Oscar Cullmann, teólogo protestante, examina detalhadamente a questão de Pedro ter estado em Roma. Conclui que estava lá e lá foi martirizado. Nega, entretanto, que tenha fundado a igreja ou passado seus direitos aos bispos subsequentes. A lista dos primeiros bispos consta destes nomes: Liro, Cleto ou Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio I, Aniceto, Sóter, Eleutero. Bom, é importante notar que nesse contexto a igreja de Roma, que é a igreja agora, a nova igreja, a igreja católica apostólica romana, crê que Pedro foi o primeiro papa, primeiro representante de Deus na terra. Nós lembramos no último vídeo que eles tiram essa crença de que Pedro foi o primeiro papa naquele diálogo entre Jesus e Pedro lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus olha para Pedro e diz: eu te digo que tu és Pedro. Lembra que nós falamos? Pedro, o nome Pedro é de um termo grego Petros, e Petros é um fragmento de rocha. Quando Cristo olha para Pedro e diz assim: eu te digo que tu és Pedro, Jesus está dizendo: eu te digo que tu és pedra pequena, rocha pequena. E sobre essa rocha grande edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De fato, foi isso que Jesus disse. Mas devido a uma má interpretação, esse texto, os católicos acabam dizendo que naquele momento Jesus estava ou consagrando Pedro como o primeiro papa. E Pedro não pode ser o primeiro papa, por algumas razões. Dentro da teologia católica, todo papa tem que ser eunuco, não pode se casar. E a Bíblia diz que Jesus, lá em Mateus capítulo 8,
A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, portanto, Pedro era casado, não poderia ser papa. Todos os papas vinham de linhagens familiares ricas e poderosas. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3, quando Pedro olha para o coxo da porta formosa e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Então, Pedro era pobre. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4 que Pedro era iletrado, então, portanto, não poderia se encaixar nos requisitos de um papa. Isso já é um primeiro ponto que a gente precisa eliminar. Veja aí as sequências de alguns papas importantes durante esse período medieval. O primeiro deles, e aqui eu vou ler um pouquinho porque trata-se de uma questão mais histórica, né? Essa matéria agora vai entrar na parte mais histórica do que prática. Vamos lá. O primeiro, ou um dos papas mais importantes, um deles foi chamado de Vítor, né? Ele exerceu o seu papado entre 193 a 202. Parece ser o primeiro a procurar estabelecer a autoridade papal além das fronteiras de sua igreja. Cipriano, bispo em Cartago durante a pontificação de Cornélio e Estevão, contribuiu bastante para fortalecer a autoridade do bispo de Roma. É aqui que a figura do papa ganha a esfera de político. O outro papa, eu estou ainda na página 13, na página 14, tem por nome Estevão. Ele exerceu o papado entre 253 a 257. Procurou forçar as demais igrejas a seguir o costume romano quanto ao cálculo da data da Páscoa. Um outro elemento que contribuiu para fortalecer a posição de Roma neste período foi a crescente prática das igrejas rurais ou de pequenas cidades serem relacionadas a alguma igreja em cidade grande ou incorporadas num sistema diocesano. Esse homem, esse papa por nome Estevão, ele teve o papel ou a função de, primeiro, fazer com que as demais igrejas do mundo inteiro se aliassem à filosofia romana e ali adquirisse o costume do novo cálculo da Páscoa. Até então a Páscoa era celebrada em meados, né, de março. Agora, com o novo Papa, esse Papa Estevão, ele atribui que a Páscoa seria em abril, entre abril e maio, enfim. E temos também um período que vai de Constantino a Gregório Magno, né? O imperador Constantino, aquele que, repito, oficializou o cristianismo como a religião oficial, até um outro imperador chamado Gregório Magno. É importante vocês gravarem esse nome, Imperador Gregório Magno. Ele tem um papel fundamental neste momento. Bom, a oficialização da igreja trouxe em seu bojo rápido desenvolvimento hierárquico. Constantino se considerava bispo e até bispo dos bispos em coisas formais e até doutrinárias. Veja aqui que nós temos o imperador Constantino, que se considerava bispo dos bispos, né? Querendo a autonomia da igreja. Sem sua permissão, não se pôde reunir um sinódo. Roma surge como um árbitro entre as igrejas. No conflito entre os arianos e Atanásio, Arianos vem de Ario, lembra daquele presbítero da aula passada que se levantou ensinando de forma errada ou atribuindo novos ensinamentos, como por exemplo a veneração à Virgem Maria, e aí Atanásio, que era um pai da igreja, um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos, que combateu, combateu essa heresia e a filosofia de Ario, onde a veneração à Virgem Maria seria uma das crenças absolutas da Igreja Católica, acabou ganhando destaque e Atanásio sendo até perseguido e morto. Bom, um outro papa por nome de Cirícius, ele exerceu o papado entre 354 a 398, conseguiu que um concílio realizado em Roma decretasse que nenhum bispo deve ser consagrado sem o conhecimento e o consentimento do bispo de Roma. Aqui, acaba se criando uma grande sede com as arquidioceses. É como se houvesse uma igreja-mãe que passasse a abrir novas arquidioceses ou novas igrejas católicas. E nesse interim, nenhuma decisão deveria ser tomada por nenhum
líder dessas igrejas sem consentimento da igreja mãe. Temos também um outro papa por nome Inocêncio I. Ele exerceu o seu papado entre 402 a 417, demonstrou grande ousadia em explorar as reivindicações de Roma, exigindo submissão universal à sua autoridade. Esse papa, como nós estamos vendo aqui, ele obrigou, forçou a veneração de toda a humanidade à figura do papa, coisa que a Bíblia condena. Temos também o imperador Celestino, que exerceu o papado entre 422 a 432. Durante o exercício do seu papado, foi resolvido aqui a muito agitada questão do direito de apelar a Roma, decisões nas suas províncias. Bom, nós temos aqui o Leão I, Gregório I. Eu gostaria que depois vocês fossem lendo a história, ou o resumo da história desses papas. Bom, já na página 16, nós temos a coroação de Carlos Magno, que foi aquele imperador que, depois de Constantino, foi o que exerceu maior visibilidade dentro do Império Romano. Bom, na página 16, a coroação de Carlos Magno. Para que você entenda o que eu estou lendo, ou estou falando, é importante vocês irem acompanhando, lendo a apostila de vocês, tá bom? Como eu disse, esse é um período em que nós estamos mais lendo, porque trata-se de fatos históricos, do que debatendo ou trazendo alguma explicação adicional. Bom, a coroação de Carlos Magno. Esse homem abriu à história política e eclesiástica da Europa um novo período no qual os dois poderes, o civil e o papal, aparecem intimamente ligados em busca de ideal comum de poderio e de domínio. Aqui nós temos, por intermédio desse imperador Carlos Magno, a oficialização da igreja com a política sendo um único poder. Um único poder. E aí vai surgir alguns papas que vão fazer, seguir essa linhagem de a união da política com a união do Estado, como Leão III, Estevão IV, Gregório IV, Nicolau I, Adrião I, João VIII. Na página 17, nós temos aí a sequência e o histórico e a participação desses papas. Bom, nós temos aqui na página 17 o Concílio de Roma em 1059. Olha a importância desse concílio, dessa reunião eclesiástica da Igreja Católica em Roma em 1059, desculpe. Primeiro, nessa reunião, nesse concílio, ficou decidido a nomeação do Papa pelos bispos cardeais, sancionada pelo cardeal e depois aprovada pelo clero inferior e os leigos. Bom, aqui ficou definido que a eleição do Papa seria feita a partir da reunião dos cardeais da Igreja de Roma. Até então, quem escolhia os papas eram os imperadores. Mas nesse concílio ficou decidido que a escolha dos próximos papas seriam a partir da reunião entre os cardeais. Vocês há de lembrar que hoje um papa ele é escolhido justamente baseado nessas reuniões de cardeais e com base no último papa, na eleição do último papa, o Papa Francisco. Veja que ali, quando se chegou à definição do nome, a fumacinha branca, ou a fumacinha preta indicava, nós ainda não temos papas. A fumacinha branca lá na chaminé, abas papa, nós temos um papa. Bom, a partir desse ano de 1059 ficou decidido dessa forma. Ponto 2. Nenhum oficial da igreja, sob pretexto algum, podia aceitar benefício algum de qualquer leigo ou ser chamado a contar ou dar conta de jurisdição. Ou seja, eles mantêm a rédea do governo. Ou seja, ninguém dentro da questão eclesiástica poderia tomar nenhuma decisão sem consultar a liderança, no caso o Papa. Ponto 3. Nenhum cristão pôde assistir à missa rezada por padre de quem se saiba ter concubina, apesar da ainda oposição, e o Debrando executou a risco esses decretos. E Debrando
é um imperador que surgiu obrigando a que todo padre, todo papa venha a ser casto, ou que venha a ser eunuco. E não ficou permitido padre ter concubinas, esposas, enfim. Ou seja, a ideia que se tem de que um padre não pode ser casado ocorreu no Concílio de Roma em 1059, com o surgimento do imperador Carlos Magno. Amém? Declínio do poder papal. Eu já estou na página 8. 1. Com o século XIII, desapareceu completamente o gosto pelas cruzadas. 2. A corrupção constante na corte de Roma, o favoritismo e o mercantilismo que presidiam as decisões do Papa e da Curia igualmente estimulava a dissidência. 3. A imoralidade dominava o clero. É a partir daqui que surgem os casos de pedofilias, padres e clérigos que tinham suas concubinas, enfim. 4. A cadeira papal era objeto de ambição mais desenfreada. 5. A influência adquirida pelos franceses na Itália e na Sicília após a queda dos imperadores germânicos sobre modo prejudicial ao papado. Enfim, nós temos aí já na página 18 o desfecho, né, de toda essa história. Bom, a aula de hoje foi mais rápida, mais resumida, porque se trata de dados históricos e que é necessário que vocês acabem lendo esse conteúdo histórico até para você se informar, né, sobre a questão do mundo bíblico, do mundo em que a igreja estava inserido. Bom, eu encerro aqui o período da igreja medieval. Até aqui nós estudamos a igreja na pré-existência dela, a igreja apostólica, a igreja das perseguições de Roma, e agora nós estamos encerrando o tópico em que fala da igreja do período medieval. O próximo passo será estudar a igreja durante a Reforma Protestante. E é nesse momento que a Igreja de Cristo volta a ser igreja novamente com o surgimento de Martinho Lutero. E isso será uma explicação da próxima videoaula. Que Deus abençoe vocês, forte abraço e continue estudando a matéria. Logo mais, a nova apostila chegará para vocês. Deus abençoe.